Fala galera, depois de interagir um pouco com o carrinho, da forma como eu fiz na etapa passada, eu resolvi mudar um pouco o rumo de como estava indo o projeto e dessa vez eu encontrei um aplicativo de celular que ele facilita a conexão entre o ESP8266, né, que é o nosso módulo Node MCU, que faz a conexão com a internet, e ele já tem alguns controles bem interessantes, e dentre esses controles que ele tem disponível para você montar um projeto, ele tem um joystick. Então, nessa etapa, eu vou mostrar aqui o desenvolvimento desse joystick com o carrinho, né? Vou mostrar também as dificuldades que eu encontrei, as falhas, como eu sempre mostro, para vocês também aprenderem, né, com o que eu aprendi fazendo esse projeto. Mas está bem legal. No final do vídeo eu controlo aí o carrinho com o joystick. Então vamos ver aí como que está ficando. Procurando uma forma de conectar o módulo que eu tenho, o ESP8266, Node MCU, com o aplicativo Blink, eu encontrei esse repositório na internet, esse exemplo na internet, que foi criado pelo Belavery, e ele explica aqui como fazer a conexão com Lua. Tinha bastante coisa explicando como conectar usando a programação no estilo Arduino. Bom, e aqui ele tem todo explicando, né, como fazer essa conexão com o aplicativo Blink, qual foi o desenvolvimento que ele fez. E ele tem vários exemplos de como usar diversos módulos, diversas aplicações. Para mim, eu não vou precisar de tudo isso, mas é bom saber que a gente tem aqui uma vasta gama de aplicações. Bom, para fazer esse projeto, ele pede para montar um firmware específico antes de colocar o código de programação que vai fazer a conexão com o ESP8266. Não sei se vocês lembram, mas eu havia comentado que eu já tinha feito já tinha colocado um firmware para fazer o outro projeto, mas para isso a gente precisa de colocar algumas coisas diferentes, montar esse firmware de uma forma diferente. Existe aqui na internet uma plataforma que você monta o firmware com os valores que você quer. Então, ele diz aqui o que ele precisa, né, nesse firmware daquela plataforma, mas eu vou deixar algumas coisas de lado que são importantes para poder fazer funcionar outras aplicações, né? Bom, agora eu vou aproveitar a oportunidade também para mostrar como que como que monta um firmware customizado. Isso daqui muda muito e sempre que você vai fazer um firmware, ele sempre pega a última versão. Então, sempre vai ter aqui uma dificuldadezinha ou outra para adaptar a última versão ao seu módulo, né? E isso daqui funciona para vários módulos que usam o ESP8266. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado cada vez que a gente monta esse firmware aqui. E você pode escolher quais são os módulos. Por que que você não coloca sempre todos os módulos para poder funcionar dentro do seu módulo, dentro do seu Node MCU? Porque o Node MCU é um microcontrolador fraco, com pouca memória, e você não quer encher ele com coisa que você não vai usar no final das contas. Então, na hora que você abre aqui o site do montar esse firmware, ele já tem algumas opções pré-selecionadas, que é o básico para fazer funcionar o seu Node MCU. Você vê que a gente colocou pouca coisa além do básico, né? Geralmente é isso mesmo. Aqui ele tem a opção para você escolher a opção
Master ou Dev. Dev é que ainda está em desenvolvimento e a Master é a última versão dessa configuração aqui que funcionou. E esse daqui é para um outro tipo de módulo, para esse de 512 KB. Bom, eu escolho aqui começar meu build. Ah, tá, eu tenho que preencher o e-mail. E aqui, repetir o e-mail para poder ter certeza que vai certinho, né? Clica aqui em Start Your Build. Aguarda um pouquinho. E daqui a pouco ele vai me mostrar esse build. Ele vai me dizer assim, olha, a gente já começou a fazer o seu build. Agora ele acabou de me avisar aqui que ele já começou a fazer o firmware. Bom, agora eu acabei de receber aqui daquele site que o firmware já está pronto para eu poder fazer o download. Ele me dá duas opções para fazer esse download, um em float ou em integer. Eu não sei qual que é o detalhe em relação a isso, mas eu vou usar o float. Eu imagino que o float deve usar mais memória na hora que você está criando o programa, mas ele pode trabalhar com números em ponto flutuante. Então eu vou usar esse daqui para facilitar o trabalho, até porque eu não pretendo usar funções extremamente complexas do Node MCU. Então venho aqui, né, pego o link que ele me deu, salvo lá próximo ao local onde eu estou fazendo os meus onde eu estou colocando os arquivos desse projeto. E agora o próximo passo é passar esse firmware para o módulo Node MCU. Bom, para isso existem duas opções. Uma delas é eu usar um programa dessa própria pessoa que fez os firmwares, que monta firmware. E a outra opção é eu usar esse flasher aqui. Bom, qual a diferença entre as duas? Esse daqui, ele demora muito para carregar o firmware do Node MCU. Mas ele funciona perfeitamente, sempre funciona. Já o que foi criado por esse rapaz aqui que montou o site que faz o firmware para o Node MCU, ele não costuma funcionar muito. Você faz várias tentativas até você conseguir, de vez em quando, fazer funcionar. Mas ele, quando funciona, ele vai muito mais rápido. Então acaba que você gasta mais tempo tentando fazer ele funcionar do que de fato passando o programa. Já no outro você tem certeza que ele vai colocar o programa, o firmware, mas ele demora bastante tempo até carregar tudo. Bom, agora eu vou fazer o flash. Eu vou colocar vou programar o firmware do módulo Node Lolin Node MCU e vou pegar aquele programa. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi retirar todas as conexões do módulo, né, para isso não atrapalhar a programação. Eu venho aqui, escolho o que eu havia programado aqui, né, o build que eu havia feito, o firmware, e havia feito o download. Open.
E aqui é só apertar Flash. Ah, tá. Outra coisa que eu tenho que verificar aqui, ó, é justamente a taxa de baud rate. No meu módulo ele pede para usar 9600, então eu vou fazer isso. Daqui a pouco a gente vai ver que essa questão da taxa de baud rate tem um macetezinho para poder acertar ela. Então vamos fazer o flash. Bom, ele já começou direto, mas isso não costuma acontecer. Geralmente, eu preciso apertar o reset para ele poder começar a receber o flash. Repara que está bem lento, e eu vou pausar o vídeo aqui quando tiver acabado, eu volto o vídeo com vocês. Bom, agora já está pronto aqui a programação, o firmware do módulo Node-MCU. Então é só fechar aqui e agora a gente precisa pegar aquela configuração do Belivery sobre a conexão do Blink, do aplicativo Blink com o módulo que vai conectar à internet para poder programar nesse módulo Node-MCU. Bom, agora que a gente já baixou o firmware para o módulo ESP8266, a gente vai conectar ele ao programa que a gente vai baixar o nosso código customizado para fazer com que ele responda aos comandos pelo aplicativo. Vou primeiro fazer aqui a conexão e para essa primeira conexão eu preciso colocar aqui 115.200 para poder, porque é o que o firmware indica quando é baixado nesse Lolin Node-MCU. Se você reparar aqui, ele pede na parte de baixo que você use o baud rate de 9600. A gente, no primeiro programa que colocar, a gente já vai acertar esse baud rate para 9600. Ele está tentando comunicar. Deixa eu dar um reset. Aí. Agora ele reconheceu os módulos que a gente baixou que fez o flash no firmware. Aqui é o bit, file, GPIO, HTTP. E agora a gente vai colocar. Aí ele fala que não conseguiu abrir o initlu. O initlu é o primeiro arquivo que ele procura para poder iniciar o módulo fazer o que ele o que a gente quer programar ele. Então eu já vou pegar aqui os arquivos que eu modifiquei daquela biblioteca do Belivery para fazer a nossa aplicação com o carrinho de controle remoto, controlando ele pelo Blink, um aplicativo no celular. Vamos ver. Bom, aqui está em biblioteca. Deixa eu colocar. Vou colocar aqui o token do esse token ele aparece assim que você cria um aplicativo no Blink. Então assim, o Blink ele é uma plataforma que você pode arrastar lá os comandos tal e criar um projetinho para você controlar um módulo como o ESP8266. Então eu vim aqui, copiei esse token para cá e agora eu vou abrir o init, que é o primeiro que ele vai procurar aqui. Por enquanto eu estou só abrindo eles aqui na lateral do editor do programa. Depois eu vou passar tudo para o SP, tá? Ainda está tudo só aqui no computador mesmo. Aí eu só consigo abrir um por um, tá? Então abrindo aqui init 2, init 3. O init 2 faz a parte de Wi-Fi, faz a conexão com Wi-Fi. O init 3 ele comanda os timers do ESP8266, ele às vezes entra em modo de espera e tal. E eu tenho a biblioteca aqui que eu preciso baixar também, que é a biblioteca do Blink. Blink 1 e 2. Bom, eu acho que não está faltando nada. Se estiver faltando, depois ele vai me avisar aqui e aí a gente coloca. Vou começar com o token, que é o mais... Aqui eu clico em Save to ESP para poder gravar na memória do microcontrolador. O init eu vou deixar por último.
Bom, esse pânico aqui às vezes acontece, tá? Ele deu aqui panic, unprotected error in call to Lua. Isso acontece porque ele está procurando lá as outras partes do programa e não está achando. É bom esperar ele ficar novamente estável para poder terminar de baixar tudo para ele. Pronto, agora eu baixei o principal, que é o init.lua. O ideal agora é dar um reset. E a gente vai precisar fechar a porta de comunicação para poder colocar ela em 9600 novamente. Que é o que a gente programou aqui, ó. Tá vendo? O Art Setup 9600. Agora dá um último reset. E aqui ele já está funcionando. Olha. Ah, tá aqui. Tá faltando o principal, que é o do projeto, que é o carrinho.lua. Então vamos voltar aqui. Projetos. Carrinho.lua. E aí a gente salva ele. Pronto, aqui. Ele já está conectado ao Blink. Né? Ele já foi lá, mostrou o token e está fazendo login. O login, quando eu fiz a primeira vez esse projeto, ele ficava aqui nesse login, aí eu imaginava que não estava funcionando. Mas o que acontece é que na hora que eu entro no celular, é que ele começa a fazer outras coisas aqui. Então, no caso, ele já está logado. Se eu abrir lá no Blink, ele vai aparecer já o comando do carrinho. Bom, agora que ele já está conectado para mover os motores, vamos fazer o teste com o aplicativo Blink. Bom, a primeira coisa aqui é relembrar alguns detalhes que a gente havia comentado na programação, que especialmente aqui o token, que é o mesmo que a gente colocou lá no arquivo token. A gente tem aqui também que ele é um generic board, não um ESP8266 na hora de escolher o projeto. E aqui, né, o nome dele e tal. Aqui, para eu colocar esse joystick, eu arrastei daqui, ó. Tá vendo? Tem aqui a opção, eu arrastei daqui o joystick e já tá aqui. Agora eu vou dar um play. Aqui. Ele já está dizendo que está online aqui, ó, tá vendo? Que ele já está reconhecendo o módulo, o Node MCU. Bom, se ele já está reconhecendo, vamos testar. Aqui, deixa eu chegar um pouquinho para cá para a gente poder conferir os dois. Então, agora eu vou testar aquela questão do PWM, que é entre a velocidade mínima e máxima. Aí, tá vendo? Ele está na velocidade intermediária. E vai aumentando. Ó, dá até treino aqui, né? Tão rápido que tá. Agora ao contrário. Vamos testar a direção. Ali. Às vezes ele tem um pequeno delay para fazer a conexão entre a internet, módulo e tudo mais. Bom, é isso aí, gente. Está funcionando perfeitamente. Agora o próximo passo é colocar a bateria nele. Para quem já está acompanhando esses mais de 20 minutos aí, muito obrigado.
Deixa sua curtida aí, se inscreve no canal, porque tá vindo mais. Eu vou colocar ainda a bateria nesse carrinho pra gente poder rodar ele pela casa. E a bateria já tá aqui comigo, mas eu não coloquei ainda porque senão ia ficar gigante o vídeo. Então já ficou grande, né? Então é isso aí, galera. Até a próxima etapa. Falou!